E vamos lá, galera! Pablo Verrete pode estar a caminho do Cerro Porteño. Esforza pode ir para o futebol argentino. Vasco de olho em volante do possante Juventude. Fernando Diniz pede a permanência do lateral esquerdo Leandrinho. Galera, essas e outras informações aqui no canal Papo de Vasco. Então já aproveita, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, dá aquela força, dá aquela moral para o seu amigo vascaíno. Aqui é um canal feito de vascaíno para vascaíno, um espaço para a gente conversar, bater o nosso papo de Vasco. Se você deixar seu comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal e bora para as notícias. Vamos começar falando sobre o Leandrinho. Galera, se o Fernando Diniz está pedindo a permanência do Leandrinho, é porque o Vasco pode sim abrir mão do Lucas Piton, que está aí nos planos do futebol turco. O Vasco já falou que se botar 7 milhões na mesa, leva. Eu acredito que se colocar até um pouco menos, leva também. Inicialmente, parece que os turcos estavam pensando em fazer uma oferta de 4,5. Acho que se botar 6 milhões na mesa, o Vasco abre mão e libera o jogador. E com esse dinheiro, vai ter que trazer outro lateral. Não adianta pensar que vai ficar com esse dinheiro em caixa para fazer outra coisa. Até talvez sim, ajude a fazer alguma outra coisa, mas uma parte desse dinheiro vai ter que ser gasta para trazer outro lateral. Leandrinho não é um mau jogador. Leandrinho é um jogador que é de seleção de base, um jogador que já demonstrou talento, mas, não sei, parece às vezes meio preguiçoso, um jogador que não parece tão comprometido. Escuto muita gente falar da questão de peso do Leandrinho, então não sei se é o jogador que o Vasco precisa para ser titular. Tá? Não sei se também é um jogador confiável para um elenco a longo prazo, mas de certo é que é um jogador com seu talento. Vai ser testado no estadual. Na minha opinião, o estadual não é teste para ninguém. Estadual, gente, virou pré-temporada, essa que é a realidade, tá bom? Não é teste, porque não adianta você testar o jogador contra o Olaria, Madureira, Bangu, depois o jogador vai enfrentar Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Santos, Flamengo, Botafogo, Fluminense. E aí, né, é que a gente vê a besteira que foi feita. Mas, enfim, Fernando Diniz tem crédito, porque o Vasco estava pronto para botar o Ryan para rodar por menos de 10 milhões de euros, e o Diniz falou, não, fica, vai ficar aqui, vende a trave, vende tudo, vende eu, mas não vende o Ryan. E aí está aí o resultado. Então, o Fernando Diniz tem aí o seu crédito nessa questão. Galera, outra notícia. O Vasco quer o volante Mandaca. É o poderoso Mandaca, jogador revelado pelo Corinthians, ficou nessa de ficar no Corinthians, vai para o Juventude, fica no Corinthians, vai para o Juventude, e foi aí, ó, resultado maravilhoso, rebaixado com o Juventude na última temporada. E o Vasco, claro, o Vasco vê um jogador rebaixado, o Vasco quer. Galera, eu tô assim, meio que zoando, falando dessa forma, porque eu não tô afim de me aborrecer, de me estressar. Eu não sou um jogador, não sou torcedor de ficar criticando, de ficar reclamando, de ficar falando um monte de coisa, mas é uma realidade ruim, uma realidade dura para o torcedor vascaíno. Você tem que imaginar que o time está aí buscando um volante de um time que foi rebaixado. E aí, é um jogador que vai chegar para resolver o problema? Não, ele talvez chegue para ser mais um problema. E aí a gente tem jogadores no elenco que são bons. Eu diria que o Vasco tem aí 11 bons jogadores titulares para começar o jogo, mas depois não tem reserva mais. Então o que o Vasco tem que fazer é qualificar o elenco, não é tampar buraco. Né? É complicado, questão de planejamento financeiro. Se o Vasco tivesse ganho a Copa do Brasil, talvez a história seria um pouco diferente, teria Libertadores aí, enfim. Mas o se salva muita gente. Se minha avó fosse vir, eu não tinha nascido, não é verdade? Então, é o que tem. Mandaca é o poderoso jogador do Juventude que pode estar chegando ao Vasco. Em contrapartida, o Esforza pode estar voltando para o futebol argentino. O News Old Boys estaria interessado no retorno do jogador, além também do interesse do São Lourenço, que já foi até noticiado aqui no canal e em vários outros lugares. Na minha opinião, para trazer o Mandaca, é melhor manter o Esforza. Na minha opinião. Mas a gente não sabe, né? Tem muita questão, galera, tem muita questão de empresário, tem muita questão de bastidores que muitas vezes não chega nem para o torcedor. Sabe? O torcedor não fica nem sabendo. De vez em quando a gente ouve uma entrevista ou outra aí de algum jogador falando uma coisa, porque naquele momento eu queria ficar ou eu queria sair, mas o empresário se desentendeu com o presidente e tinha um acordo de não sei o quê. Né? A gente, por exemplo, o que veio fazer Souza e Alex Teixeira no Vasco quando chegou o Coutinho? Aliás, o Alex Teixeira, para mim, foi um dos bons jogadores que passaram no Vasco nesse século. Mas, quando já estava voltando para o Vasco, já não tinha mais muito o que oferecer. O que foi aquilo? O Coutinho. O Coutinho falou, eu volto, tá? Mas esses dois parceiros aí, dá um contratinho para eles. Então, tem muita coisa assim, entendeu? Que às vezes o torcedor que vai lá para a arquibancada, paga ingresso caro, assina TV por assinatura, então se vira aí de alguma forma para ver o jogo, a gente não sabe. Mas aí existem acordos de bastidores. Então,
é o que está acontecendo. O Vasco pode abrir mão do Sforza, que não é o Giovani, que não é o Juninho Pernambucano, mas para trazer o Mandaca é o melhor ficar com o Sforza. Minha modesta opinião, você tem todo o direito de discordar, caso você queira, aí nos comentários. Não tem nenhum problema você discordar de mim, porque eu não sou o dono da razão. Eu só quero entender como as coisas funcionam. Eu gostaria muito de entender como as coisas funcionam. Mandaca chegando ao Vasco, e o Vasco está aí pertinho de deixar o Sforza ir embora. Vamos lá, vamos seguir, senão eu fico estressado, fico aborrecido, não gosto, fico bravo. E eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para a gente falar sobre o Vasco, a gente conversar sobre o nosso time. E a outra notícia que também é importante para o Vasco é a questão do Verratti, artilheiro do Vasco, artilheiro do Brasil aí, em 2025. Foi para a reserva nos últimos meses aí do ano. Imagina se ele tivesse continuado como titular, talvez ele tivesse marcado ainda mais gols. É verdade que ele caiu muito as atuações do Verratti, muito por conta do estilo de jogo do Fernando Diniz. Eu não acho que o Verratti desaprendeu a jogar, eu acho que o time deixou de jogar de uma forma que favorecia o Verratti. Aqueles cruzamentos, bola aérea toda hora, o Vasco começou a ter um pouco mais de bola no pé, trabalhar mais o jogo, tentando entrar pelo meio da área, e deixou um pouco de lado aquela coisa de só cruzamento. Então isso fez com que o Verratti, que é um jogador que, embora seja um guerreiro, lutador, batalhador, vascaíno pra caramba, corre atrás de zagueiro, corre atrás de volante, mas não tem esse fôlego todo para fazer isso durante muito tempo do jogo. Né? Mas faz de forma muito lenta. Então ele acaba que perde espaço, e o Vasco acabou terminando a temporada aí com o Ryan no ataque, que foi muito bom também, foi ótimo, essa ascensão do Ryan, de um lado o Nuno, de outro lado o Andrés Gomes. E a saída do Verratti talvez, para muitos, seria uma solução para diminuir um pouco o volume, a massa salarial do Vasco, que eu tentei pesquisar aqui, mas as informações são tanto quanto incertas. Né? Tem lugar que coloca que o salário do Verratti beira 1 milhão, tem lugar que coloca que são 500 mil, então, assim, mas é considerado por muitos um dos salários mais altos do clube. E aí a saída do Verratti poderia ter esse alívio para o Vasco. Nesse sentido, é um jogador reserva, não faz sentido para mim pagar R$1 milhão para o jogador para ser reserva, da mesma forma que para mim não faz muito sentido pagar 1.700.000 para o Coutinho, que é um jogador que se torna coadjuvante no time. Mas enfim, são minhas observações. E é o Cerro Porteño que está interessado. O Boca Juniors já manifestou interesse, o Cerro Porteño já manifestou interesse. A verdade é que o Verratti, embora tenha seus 37, quase 38 anos aí, não sei, não tenho certeza, 37 pelo menos, não sei se está perto de fazer 38, ele tem mercado no futebol sul-americano, ele tem mercado no futebol brasileiro, porque é um goleador. O time que está interessado a jogar nesse estilo, de bola aérea, ter aquele jogador de referência dentro da área, que coloca os zagueiros ali em apoio o tempo todo, o Verratti é o nome, o Verratti é esse cara, entendeu? Tanto é que eu gostaria até que o Vasco mantivesse o Verratti, o Vasco com um salário um pouco mais abaixo, um salário condizente para uma reserva, e essa seria a questão. Agora, se o Vasco vai segurar o Verratti ou não, a própria imprensa do Paraguai está falando que é bem complicado, bem difícil, porque o Verratti é ídolo no Vasco, o Verratti é um jogador muito querido pela torcida, e um jogador importante, aborda a questão da quantidade de gols do jogador, e tudo isso sim, é verdade. Mas eu acho que no final das contas é muito possível que o Verratti saia do Vasco. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter ficado até o final. Não vamos se aborrecer não vamos se estressar não. Vamos aqui continuar com o nosso canal. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Dá essa moral pro Vascaíno, dá essa moral pro seu amigo, aqui é um canal feito de Vascaíno para Vascaíno. Aquele abraço. Fui!